Bom dia, hoje é o primeiro dia que eu vou começar a falar um pouquinho sobre ensinos nos textos que a gente tem lido no discipulado. E eu quero compartilhar isso com vocês de forma muito breve, diariamente, começando por Mateus 1, tá? Mateus 1, não vou ler, mas Mateus 1 fala de toda a genealogia de Jesus, na ótica dos judeus. Então fala toda a genealogia e eu vou só ler o primeiro versículo que diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí ele começa toda a genealogia, começando de Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, Judá e seus irmãos, até que finalmente chega no versículo 16 e diz que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De toda sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio, 14, e desde o exílio até Cristo, 14. E assim ele encerra a genealogia de Jesus. Dois ensinos hoje eu pinço para a nossa vida no caminho do discipulado. Uma é que é interessante ver que alguns personagens dessa genealogia, se nós fôssemos criticar moralmente, eles não deveriam aparecer. É interessante que na genealogia do Filho de Deus apareçam pessoas que não têm gabarito, pedigree, humanamente falando, segundo a nossa ótica da moral humana, elas não deveriam existir. Por exemplo, Raabe. Diz no versículo 5 que Salmão gerou a Raabe, e Raabe a Boaz, e Boaz a Ruth, e Boaz de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Raabe foi uma meretriz, Raabe foi uma prostituta. Raabe foi uma prostituta que de sua ligação com Salmão nasceu Boaz. Boaz foi aquele que resgatou Ruth e Noemi, depois de todas aquelas voltas que ela deu na vida. Boaz é o resgatador dela. E Boaz foi filho de uma meretriz. Boaz foi filho de uma prostituta. E é interessante como Boaz, sendo filho de uma prostituta, resgata Noemi, resgata a Ruth e aparece na genealogia de Jesus. Da mesma forma, Raabe, que era a prostituta, é citada na genealogia do Filho de Deus. É muito interessante esse primeiro ponto. Outro ponto e outro personagem é o próprio Salomão. Salomão, que veio a ser um dos reis mais sábios. Salomão foi filho de um adultério. Salomão é filho de Betseba, aquela que foi mulher de Urias, que Davi matou, colocou ele em frente de batalha sozinho para que ele morresse. Salomão é fruto de um adultério. O que se ensina para a gente olhando a genealogia de Jesus de cara é que, não sei se propositalmente, eu desconfio que sim, Jesus tem uma linhagem, tem uma genealogia onde pessoas são citadas, pessoas que não têm uma respeitabilidade moral para estarem aqui. É gente que é prostituta, é gente que é filho de prostituta, é gente que é filho de adultério. E, no entanto, o que isso salta aos nossos olhos é que, sendo Jesus quem é, filho de Deus, tem na genealogia, na linhagem dele, pessoas citadas que têm todo esse passado moral condenável pelos humanos. O que isso salta para a gente é simples. Simples. É que se Jesus, sendo quem é, tem essas pessoas citadas, é porque no mínimo, o que Jesus quer dizer a gente aqui é que até essas pessoas que nós condenamos e que nós como igreja julgamos e que nós como igreja jogamos pedra e que nós como igreja excluímos até, elas têm função dentro do reino de Deus.
Elas são pessoas que para Deus têm função, elas têm local, elas não estão no pecado para cumprir vontade de Deus, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, pessoas moralmente condenáveis são pessoas que podem ser usadas dentro de um projeto, de um plano maior de Deus. O que eu estou dizendo aqui é simples, é que aquelas pessoas que geralmente a gente condena, joga fora, exclui, elas podem sim fazer parte de um projeto, de um plano, de um traçado maior de Deus, que a gente nem imagina qual seja. E detalhe, nem eles imaginam, nem eles imaginam. Porque se você for pensar bem, Boaz não sabia que seria da genealogia de Jesus, Rabi muito menos, Salomão muito menos, Betseba muito menos, nem o próprio rei Davi. E eles não imaginavam que hoje, mais de 2000 anos depois, a gente estaria lendo o nome deles como fazendo parte do plano da linhagem, do projeto humano da vinda do Messias aqui na Terra. A segunda coisa interessante, para terminar hoje, é olhar para essa figura que eu já falei com vocês, chamada Ruth, que teve uma vida tão complicada, que tem um livro citado na Bíblia com o nome dela. Ruth é aquela pessoa que teve uma vida saiu de uma viuvez, acompanhou uma sogra que era viúva e que tinha perdido os 2 únicos filhos, e Ruth se dispõe a acompanhar essa sogra. Sem projeto de vida, sem destino, sem caminho. A sogra, Noemi, chega a dizer: não me chamem Noemi, que significa agraciada. Me chamem de Mara, que significa amargo, porque Deus tornou minha vida amarga. Essa era a concepção que Noemi tinha, sua sogra. Ruth simplesmente viveu a vida, dia a dia. Foi colher milho, foi colher espiga, foi colher cereal e foi viver. Dia a dia, dia a dia, Boaz se interessa por ela. Primeiro abre caminho para que ela possa colher tudo que ela precisava para comer. Sabe notícias da vida dela, entende que ela era viúva, entende que ela veio com a sogra que também era viúva e se interessa por ela e, por fim, resgata ela. É o Goel da Bíblia, é o resgatador da família, casa com ela e dá uma dignidade de vida. Mas o que é interessante não é, olha bem, não é a mudança de vida dela enquanto ela viva. O que é interessante, Ruth, é ela não perceber que ela fazia parte de um projeto macro maior de Deus na história. Ela morreu sem entender por que a vida deu tanta volta, por que tanto sofrimento, fome, viuvez, caminhar sem destino e sem casa. Por quê? No final a vida dela acaba até arrumadinha, mas não era só isso. O que ela morreu sem saber é que ela fazia parte agora da genealogia de um rei, da genealogia do Salvador. E ela morreu sem saber. Thales, o que é que isso ensina pra gente? Ensina que todo dia eu tenho que acordar, olhar para a vida e olhar para o mundo com a consciência de que eu não sei exatamente tudo que Deus projetou para minha vida. E eu tenho que viver com fé, aqui dentro confiando de que há um Deus maior que a gente, maior do que nós nunca vamos entender o projeto maior dele, o plano maior dele, que eu posso estar encaixado nesse plano e que eu vou morrer sem saber. Thales, se eu vou morrer sem saber, de que adianta isso? Adianta da gente acordar dia a dia, entendendo a possibilidade, a possibilidade de que eu faça parte de um plano macro de Deus para a humanidade. Que eu não tenho mérito para isso, que eu não tenho capacidade sequer de entender, mas que eu tenho que viver sensível para toda a ida e vinda
que Deus pode estar providenciando na minha vida, porque essas idas e vindas podem estar dentro de um projeto maior de Deus e que Ele está usando a minha vida para esse projeto maior. No momento, às vezes, a gente só enxerga como ida e vinda, voltas e surpresas e contratempos da vida, que a gente às vezes não imagina como tudo isso contribui juntamente para o bem dos que amam a Deus. Genealogia, que às vezes a gente acha chato, tem muitas grandes lições. Deus abençoe.